Ora bem, vamos então começar a nossa apresentação de hoje, continuando o estudo que temos vindo a fazer do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, que hoje vamos terminar. Como se recordam, o título principal desse capítulo 4 é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós demos na última live sobre o Evangelho o tema ressurreição e reencarnação e hoje iremos falar dos laços de família, que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, por aqueles que acreditam na unicidade da existência, as instruções dos espíritos, limites da encarnação e necessidade da reencarnação. Estes temas serão os temas que hoje procuraremos, portanto, abordar nesta live que vamos fazer. Ora bem, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Família. Família. Porquê a preocupação com a família? Nós devemos, de aqui um dia destes, tratar deste tema da família numa live específica, daquelas lives das primeiras segundas-feiras do mês, mas mesmo assim vamos aqui desde já falar em alguns tópicos sobre o assunto para entendermos melhor o enquadramento daquilo de que vamos falar. No espaço ou na Terra, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Na verdade, analisando a natureza, chegamos facilmente à conclusão de que Deus programou as coisas de tal modo, de tal forma, a que os seres se agrupem em famílias. Em tudo vemos a força da família. Vejamos o que nos diz Hernani Santana num artigo que publicou no Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira, em 1999. São grandes as forças da gravitação e do magnetismo que organizam na família a base estrutural de tudo quanto existe. Os astros movem-se no espaço em sistemas solares. E os sistemas solares, por sua vez, agrupam-se em galáxias e aglomerados que são famílias siderais regidas pelas estrelas solares. Toda a matéria inerte é compacta família de moléculas interligadas. Todo tecido vivo é conjunto de células que se interagem. Tudo o que existe na natureza integra-se em alguma família de seres ou de coisas. O próprio universo é imensa família, ou seja, é a grande família de Deus. Voltando à questão do homem, sabemos hoje que ele, o homem, não é um ser à parte da natureza. A alma que o anima teve um princípio. E esse princípio está lá longe, há milhares de anos atrás. Uma vez mais, eu vou relembrar esta frase que diz: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Esta frase, que habitualmente é atribuída a Leon Denis, nós a invocamos realmente uma vez por outra, mas precisamos esclarecer algo. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, efetivamente existe uma frase muito parecida com esta, mas que não é igual. Não é igual. E a frase que está nesse livro, que acabei de referir, diz mais ou menos assim: na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. No homem, acorda. E por aí adiante. Não encontramos em outra qualquer obra, e não sou apenas eu a dizê-lo, a frase tal como habitualmente ela aparece e como nós a temos aqui referida. É claro que nesta frase, inscrita no livro referido, do Leon Denis,
Vemos aí o conceito da evolução do ser passando por diversos corpos, por diversas fases. Porém, pelo menos aqui, nesta frase, ele não faz referência aos minerais. Portanto, quando dizemos que a alma dorme na pedra, ok, não temos a certeza se assim é, se não é. A verdade é que, embora na codificação, em especial num conjunto de questões inseridas no capítulo 4 do livro dos Espíritos, do primeiro livro, aquela primeira fase do livro dos Espíritos, e também no capítulo 1 do segundo, portanto, do livro segundo, do mesmo livro, do livro dos Espíritos, essa temática é lá relativamente bem abordada, e vemos que, apesar de estar bem esclarecida, ficamos na mesma um pouco sem saber como se dá esse facto e se efetivamente a alma realmente existe ou não adormecida nos minerais. Precisamos ter em conta ainda uma outra questão, é que mesmo os espíritos superiores não sabem tudo. E, relativamente a alguns assuntos, que para eles também são transcendentes, eles próprios confessam que não têm dados concretos sobre este ou sobre aquele assunto. Se não vejamos, precisamente no Livro dos Espíritos, como estávamos a falar, na questão 79, Allan Kardec pergunta: uma vez que há dois elementos gerais no universo, que é o elemento inteligente e o elemento material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do material? Vejam a resposta. É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Reparem que para os espíritos, princípio e elemento será a mesma coisa. Allan Kardec refere elemento e os espíritos respondem princípio. Mas reparem depois o que eles dizem ainda. A época e a maneira dessa formação é que nós desconhecemos. Então não há como saber se efetivamente o princípio inteligente já animou ou anima efetivamente os minerais. Ninguém pode garantir, portanto, isso. Eu, pelo menos, não vou garanti-lo, nem posso garanti-lo. Não tenho meios para conseguir garanti-lo. Porém, uma coisa é certa. A alusão a que o início do ser começa no átomo e faz o seu percurso evoluindo até ao arcanjo é referida por vários autores espirituais, entre os quais se encontra André Luiz, nas suas obras, fundamentalmente no Mundo Maior, na obra que tem como título Mundo Maior, e numa outra que tem como título Evolução em Dois Mundos. Agora vejamos um poema interessante que tem como título Jornada. Vale a pena lembrá-lo. Ele está inserido num outro livro que se chama Antologia dos Imortais, psicografado por Chico Xavier em parceria com o Aldo Vieira, e que é de autoria do espírito Adelino da Fontoura Chaves. A jornada. Vão-me permitir que eu consiga, não propriamente declamar, mas ler, portanto, um soneto que é dos versos, porventura, mais difíceis de declamar, e eu, honestamente, não sou um declamador de versos. Mas vamos tentar. E ele vai estar escrito, e vocês, por favor, acompanhem. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. A alma. Reparem que, voltando atrás,
Ele diz: fui átomo vibrando entre as forças do espaço. Fui átomo. E, portanto, os átomos são uma das constituições da matéria, seja ela qual for. Então, a alma, de uma coisa já temos a certeza, e porque foram os espíritos superiores que o afirmaram, só pode efetivamente ser considerada como tal. Esse princípio só vai passar a ter a possibilidade de se chamar alma na primeira vez que ele vai encarnar num ser hominal. É nessa primeira vez, e a partir daí, e essa primeira vez, sendo a primeira vez, se chama encarnação, porque todas as outras posteriores desse mesmo princípio irão ser reencarnações. É, portanto, só a partir daí que, efetivamente, se pode considerar, ou se deve considerar, o termo alma. É claro que dizer, por exemplo, que os animais têm alma, como se afirma com alguma frequência, estará correto ou estará incorreto? Bom, em termos de semântica está incorreto, porque efetivamente alma só nos homens. Mas na verdade existe ali, e disso penso que ninguém tem dúvidas, eu pelo menos não tenho, que efetivamente existe um princípio que também vai sendo necessário evoluir e, portanto, os animais têm esse princípio e quanto a mim, os animais têm já um princípio inteligente. Um princípio inteligente. Então, relembrando também aquilo que já dissemos aqui noutra altura, a existência de Deus e da alma, consequência da outra, constituem a base de todo o edifício do Espiritismo. Temos lá isto no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, número 4, na primeira parte. Então, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Pelas reencarnações, quis Deus que os mesmos espíritos se ponham de novo em contacto, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Os que se conservam livres, que são os desencarnados, velam pelos que se acham no cativeiro, que somos nós outros que estamos encarnados. Os mais adiantados, por sua vez, se esforçam por fazer que os retardatários progridam, ajudando-os, incentivando-os, intuindo-os a fazer aquilo que eles consideram correto. Por sua vez, em aqui chegando ao mundo carnal, tendencialmente as almas formam lares, famílias, o lar. O lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. É templo que as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. É como se fosse um templo, vejam bem. Isto nos diz André Luiz na obra Nosso Lar. Portanto, é templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Infelizmente, para muitos de nós, ainda fazemos ao contrário. Vale mais o corpo do que a preocupação espiritual. O lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentido feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar, por sua vez, é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Portanto, no mundo espiritual existem famílias, não tenhamos disso qualquer dúvida. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. E se dão os dignos abracinhos. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família terrena ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se, porventura, uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, eles continuam unidos pelo pensamento. Portanto, durante o sono, quase da certeza que aqueles que se amam e havendo efetivamente já a preocupação da evolução espiritual, se vão reencontrar, se não todos os dias, pelo menos com muita frequência, com aqueles que ficaram no mundo espiritual.
Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesmo de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões, que ainda caracterizam os seres menos evoluídos, os seres inferiores. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Portanto, não há agravos, não há melindres entre eles. Está bem visto que aqui, logicamente, estamos falando da afeição real, a afeição de alma a alma, não é? Que é a única que realmente sobrevive à destruição do corpo. Porquanto, os seres que neste mundo se unem apenas, e infelizmente ainda há muitos, pelos sentimentos, que aliás que neste mundo se unem apenas pelos sentimentos, nenhum motivo têm para se procurar no mundo dos espíritos. Portanto, se eles se unem por coisas fúteis, quando chegam ao mundo espiritual, essas coisas fúteis ficaram todas aqui na Terra. Portanto, só aqueles que se unem pela alma é que efetivamente têm condições de se unir no mundo espiritual com aqueles que amam. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos, antipáticos ou estranhos, que, com um duplo objetivo, que é o de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Tantas e tantas vezes que nos nossos lares vamos ter os tais espíritos que não são assim tão simpáticos e que estão ali por causas mais materiais do que por causas de sentimentos, não é? De afinidades espirituais. Assim, por esse processo, os maus se melhoram pouco a pouco em contacto dos bons. E também por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. E aqui entra um outro fator, que é o fator educação. Educação, que é fundamental para aqueles que vêm nascer como nossos filhos e que nós precisamos transmitir-lhe alguma educação. Portanto, a educação tem um papel primordial na modificação das tendências menos positivas que ainda caracterizam alguns desses espíritos. Não é? É também um meio, essa educação, esses meios de educarmos, é também um meio de que os pais se devem servir para alterar o caráter daqueles que vivem só ou quase exclusivamente em razão da matéria. Em razão da matéria. E assim, alterando-lhes o sentido da vida, isso vai permitir que o seu caráter se abrande, os costumes portanto, se vão apurando, se vão melhorando e que as próprias antipatias se vão a pouco e pouco esvaindo, vão desaparecendo. Não é? É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra também com a fusão das respectivas raças, que se vão mais ou menos encontrar. E agora põe-se a questão, quanto aos problemas da parentela física, como é que é? O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação, como alguns têm por convicção, prova, naquele que sente esse sentimento, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. É uma pessoa que é muito exclusivista, não ama assim toda a gente, não. Tem dificuldades em amar toda a gente. Põe-se a questão, um pai e uma mãe que têm muitos filhos, por acaso amam-nos menos do que amariam apenas um deles se ele fosse um filho único? É claro que não. Um pai ama todos os filhos da mesma maneira. E uma mãe a mesma coisa. Do facto de um homem ter tido 10 encarnações, essa é outra questão que temos de ter em conta. Um homem pode ter tido 10 reencarnações, mas não se segue por isso que vai encontrar no mundo dos espíritos, quando lá chega, 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos ou de parentes novos. Não. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais que se lhe terão ligado na Terra a títulos diversos e talvez até sobre o mesmo título. Portanto, vamos lá encontrar as mesmas pessoas, só que noutras características. Reparem, muitas vezes são os mesmos ingredientes que descem à Terra
na mesma época, porventura distanciados por algum período de tempo, como é lógico, e aquele que na reencarnação anterior foi pai, desta vez não vai ser pai. Vai ser, por exemplo, irmão, vai ser irmã, vai ser primo ou tio daquela outra pessoa que veio com ele nesse grupo reencarnatório que vieram todos mais ou menos no mesmo tempo à Terra. Outras vezes, os que nos precederam, como, sei lá, os nossos avós, que já desencarnaram, muitas vezes voltam a vir até nós, neste caso, logicamente, ou como netos, ou como bisnetos, e, portanto, reparem aqui, ou muitas vezes como outro tipo de parentela, sobrinhos, ou sobrinhos netos, como acontece muitas vezes, e então, como vemos aqui, sempre almas que nos são queridas, mas que vão alternando de parentesco, porque não vamos ser sempre pais, não vamos ser sempre mães, e, portanto, os parentescos vão se alterando. Portanto, não haverá problema nenhum na questão da parentela. Vejamos, entretanto, as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Aqueles que acham, não, a reencarnação, a vida continua depois da morte, mas reencarnação não existe. Vejamos então as consequências deste tipo de doutrina. Esta doutrina nega com toda certeza e de forma categórica a pré-existência da alma. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, então nenhum laço anterior existiria entre elas. Não havia laços de parentesco. Não é? As almas seriam, portanto, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho, e deste modo a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não haveria sequer motivo para quem quer que seja glorificar-se, divertir. O meu avô foi uma pessoa muito importante, o meu antepassado. Não havia, porque não havia essas ligações. Não é? Isto é relativamente ao passado. E quanto ao futuro, como é que ficaríamos? Pois é, quanto ao futuro, a sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. Ou seja, a fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso. Conforme tenha vivido bem ou mal, ela iria irremediavelmente, imediatamente, para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. E então estavam irremediavelmente separados, não é? Assim, as almas seriam imediatamente separadas para sempre e sem esperança de algum dia se aproximarem, de tal modo que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, amigos, nunca teriam a certeza de se reverem. Nunca teriam a certeza de se encontrarem. Então um foi para o inferno e outro foi para o céu, um foi para o paraíso e outro... Como é que era? Seria a mais completa quebra dos laços de família. Seria a mais completa quebra dos laços de família. Já com a reencarnação e progresso que lhe dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus, como já vimos lá atrás. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. O nada. Segundo, a absorção do todo, no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Ou vai para um lado, ou vai para o outro. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina dos espíritos. Reparem, segundo as duas primeiras que nós aqui vemos referidas, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. É o nada. Acabou. Com a terceira hipótese, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam por a mesma região. Se todos forem para o céu, vão se encontrar. Se todos forem para o inferno, também, infelizmente, lá se irão encontrar. De outra maneira, não têm como. Já com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram e é isso que constitui a verdadeira família. É que ainda que não se reencontrem de imediato, e infelizmente também o sabemos, isto nem sempre acontece,
Têm a certeza do reencontro. Tão logo os retardatários corrijam suas trajetórias existenciais. Um avançou e foi para um plano superior e o outro ficou, se calhar, ainda no umbral. Não importa. Porque, para já, o que está mais acima pode vir ao encontro do que está mais abaixo. E o que está mais abaixo há de fazer o seu progresso espiritual e também alcançar os planos superiores. Portanto, é uma situação que nos dá muito mais conforto, mais consolação. Então, quais os limites da reencarnação questionamos nós agora? Quantas vezes precisamos reencarnar? Pois é, a reencarnação ou a encarnação não tem limites precisamente traçados. Isto se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui, por sua vez, à medida que o espírito se purifica. Essa materialidade, que para nós agora ainda é muito grosseira, ela vai diminuindo à medida que nós vamos evoluindo. E, portanto, em mundos mais avançados do que a Terra, esse corpo físico, já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro. E, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida, designadamente às doenças que ainda nos preocupam tanto. Num grau mais elevado, ele chega a ser transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o próprio perispírito, ou seja, mundos há em que estar encarnado é praticamente a mesma coisa do que estar desencarnado. E podia pôr-se a questão, mas e porquê é que então isso é necessário? Porque apesar de tudo, ainda assim, eles vão ter necessidade de ultrapassar determinadas situações e por isso é que as coisas se dão assim. Nada acontece por acaso e tudo acontece segundo os desígnios sábios e amorosos de Deus. Assim, estar encarnado nessa situação desencarnado é quase o mesmo. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Já percebemos então que está em nós as ferramentas, estão em nós as ferramentas para nós conseguirmos mais rapidamente nos libertarmos da desencarnação. Isto quer dizer o quê? Que dois espíritos, um pode ter um número muito superior de reencarnações para conseguir chegar à meta final, enquanto o outro pode ter necessidade de muito menos, porque se esforçou, porque trabalhou, porque utilizou outros caminhos, fez outros percursos. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda a relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erradicidade, o espírito, é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Está-se mesmo a ver que naqueles mundos em que o corpo já é praticamente fluídico, a aventura deles no mundo espiritual não tem comparação com a aventura que nós possamos encontrar quando chegamos lá ao outro lado. Necessidade da encarnação. Já vimos então que é necessário, evidentemente, a encarnação para nós nos sublimarmos, para nos purificarmos, para nos tornarmos, portanto, espíritos puros um dia. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é necessário para que possamos desenvolver nossa inteligência através das atividades que fomos levados a desempenhar. Através das atividades que fomos levados a desempenhar. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. Ele vai ser para sempre. Vai ter limites. Claro que ao dizermos transitório, estamos sim a considerar a eternidade. Não é? Reparem, nossa vida nos foi otorgada há algum tempo, como vimos lá atrás. Mas ela nunca mais nos vai ser tirada. Então, ainda que tenhamos de migrar de corpo em corpo por vários milhares de anos, isso, apesar de tudo, continua a ser bem pouco se considerado com a eternidade. O que são milhares de anos perante a eternidade? Para nós parece-nos muito, e é, efetivamente, muito. Mas a eternidade,
não tem limites, não é? Então, a encarnação é uma tarefa que Deus lhes impôs, aos espíritos, no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Do seu livre-arbítrio. É claro que o livre-arbítrio nos permite fazer as nossas escolhas e olhando aqui para esta figura, nós vemos que se aquele jovem escolher ir pela direita, logicamente irá ter o caminho facilitado. Já se ele for pela esquerda, é sua opção. Mas dá a entender que ele irá ter muitos percalços pelo caminho. É claro que para nós podermos sair mais rapidamente dos ciclos das reencarnações e, consequentemente, para nos libertarmos, portanto, das vicissitudes que elas têm inerentes, precisamos, como já bem o sabemos, pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que estão consignados no Evangelho. Se nós seguirmos os ensinamentos do Evangelho, mais rapidamente nos iremos libertar das reencarnações, porque vamos seguir à risca aqueles ensinamentos, aqueles conselhos, e aí havemos de fazer sempre boas escolhas. E pronto, chegámos ao final da nossa apresentação de hoje. E esperamos que todos consigamos compreender a necessidade da reencarnação, a fenomenologia que lhe está inerente e da qual nós, conhecendo-a, nos permite fazer escolhas e já sabemos que as escolhas não dependem dos outros, mas de nós próprios. Então, se existem escolhas a fazer, temos que ser nós, efetivamente, escolhê-las. Temos que ser nós a tomar essa decisão que, infelizmente, para alguns de nós, por vezes, se torna difícil, porque não conseguimos compreender que existem outros caminhos bem melhores do que aqueles pelos quais nós estamos trilhando. E precisamos realmente alterar essa postura. Está mais que na hora. Temos andado adiando ao longo de milénios, e se calhar já deveríamos estar numa fase bastante mais avançada. Porém, Deus nos dá 1000 oportunidades e, portanto, saibamos aproveitar esta naquela que estamos inseridos agora e assim acreditamos que iremos arrepiar caminho. Vamos pedir-vos mais uns momentos fazendo uma oração que permita harmonizar a todos nós e assim elevamos o pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, agradecendo-lhe as oportunidades benditas que nos dá, que nos permitem ser intermediários humildes da sua seara de amor, conscientes que somos das nossas inferioridades e da necessidade que temos de um amparo espiritual que sempre nos vai conseguindo, nos vai dando, nos vai permitindo, para que possamos, não sozinhos, mas com esse amparo, vencer a nós próprios. Vos pedimos, amado Mestre, possais predializar estes queridos benfeitores, que neste momento estão junto a nós, em nossos lares, possam aliviar as nossas dores, fortalecer as nossas almas, abençoar as nossas águas para que o belas nos transforme no remédio salutar ao nosso corpo e ao nosso espírito, e que o vosso Evangelho de amor seja esse roteiro bendito, esse farol, que nos guie os passos, hoje e sempre. Fiquei connosco, amado Mestre, fiquei connosco, benfeitores amigos, e que assim seja. Então, uma santa semana para todos vós. Muito obrigados pela vossa presença, pelo vosso carinho, em me fazerem companhia. Vou terminar a gravação do vídeo e depois irei dar som e vídeo a todos vós para continuarmos mais uns momentos numa sessão de perguntas e respostas que porventura queiram fazer. Uma santa semana a todos, muita paz, até para a semana.